Olá, gente, graça e paz, tudo bom? Eliade aqui. Para quem está acompanhando os últimos vídeos, a gente tem estudado nos nossos PGs da nossa igreja, nesse primeiro semestre de 2025, o livro de Daniel. E agora, recentemente, no começo de abril também, começou no Fundamente um curso sobre escatologia, que versa sobre o Apocalipse e algumas referências, inclusive do Antigo Testamento. E eu acho interessante porque a gente viu esse último fim de semana no nosso PG, a primeira parte do capítulo 7 de Daniel. E o capítulo 7 de Daniel é um divisor de águas no livro de Daniel. Em que sentido? Até o capítulo 6, a narrativa do livro de Daniel, o estilo literário é descritivo narrativo, ou seja, ele foca em detalhes do passado, dos acontecimentos da vida de Daniel. É claro que tem profecia, principalmente no capítulo 2, por exemplo, no capítulo 5, mas a partir do capítulo 7 realmente muda o foco do estilo literário do livro. E não só muda o foco do estilo literário, também a cronologia do livro. Se de 1 a 6 Daniel vem seguindo uma ordem cronológica, quando a gente começa aqui no capítulo 7, verso 1, ele diz assim: certa noite, durante o primeiro ano do reinado de Belsazar. Então Belsazar foi o último governante do Império Babilônico. Só que no capítulo 5 é a queda do Império Babilônico. E o 6 já é Dário, que é dos Medo-Persas. Então você vê aqui que há uma descontinuidade cronológica aqui. Ele volta cerca de 15 anos antes. Tá certo? E existem muitos assuntos que tratam nesse capítulo 7. O capítulo 7 é um capítulo que faz menção novamente à visão de Nabucodonosor. Só que dessa vez quem tem a visão é Daniel. E Daniel, diferentemente de Nabucodonosor, ele teve a visão da estátua. A parte da cabeça de ouro, a parte dos membros superiores de prata, a cintura de bronze, os membros inferiores de ferro e os pés de ferro, metade barro. Daniel aqui, ele tem um sonho diferente, mas que se diz respeito ao mesmo assunto. Ele tem um sonho referente a 4 animais, tá certo? Eu não vou me estender aqui. Esse é um capítulo tão rico que a gente só conseguiu ver metade dele nessa reunião passada. Mas eu queria falar especificamente de um assunto, que é um assunto interessante. Muitas pessoas, quando leem esse texto de Daniel, elas se apressam a tomar algumas conclusões. E eu não vou dizer que as conclusões são necessariamente erradas, mas podem ser precipitadas e podem não necessariamente estar contidas nesse texto em particular. Isso é importante porque a gente, como leitor das Escrituras Sagradas, como intérprete da Bíblia, não pode tirar verdades, e aí eu vou colocar bem entre parênteses, de um texto onde elas não aparecem. O que significa isso? Significa que aquela conclusão pode até ser uma conclusão lógica num sentido sistêmico, ou seja, analisando a Bíblia como um todo, o panorama da Bíblia, você encontra aquela verdade. Ou explícito por meio de princípio, mas naquele texto em particular você não acha. E aí você acaba cometendo um erro de interpretação. E erros de interpretação desse tipo podem nos levar a cometer heresias, tá certo? Mas vamos lá, a referência que eu quero fazer especificamente aqui está lá nos versos 14 e 27 do capítulo 7. O verso 14 diz assim: e foi-lhe outorgada toda a autoridade, glória e posse do reino, para que todos os povos, nações e línguas o adorem e o sirvam. Seu domínio é domínio eterno, que jamais terá fim, e o seu reino jamais será destruído. Aqui ele está falando de uma pessoa que é descrita no verso 13. O verso 13 diz: se alguém semelhante a um ser humano, ou em outras traduções diz filho do homem. Essa expressão, se você já é familiarizado com o Novo Testamento, com as palavras de Jesus, é a expressão que Jesus usa para se referir a si mesmo. Então, quando as pessoas escutam Jesus falando o filho do homem isso, o filho do homem aquilo, elas automaticamente fazem o link com esse texto aqui de Daniel 7. Tá certo? Então esse texto de Daniel 7, verso 14, fala de um reino futuro, onde o Filho do Homem, no caso Jesus, reinará e esse reino não terá fim. E o seu reino jamais será destruído. O verso 27 diz também assim: e assim o domínio, o poder e a grandeza dos reinos, que há debaixo de todo o céu, serão colocados nas mãos da multidão dos santos, o povo de Elion, o Altíssimo. E o reino de Deus será um reino sem fim, e todos os governantes e domínios o adorarão, obedecerão e servirão eternamente. Então perceba que aqui o texto de Daniel capítulo 7,
que inclusive ele reprisa o texto do capítulo 2 de Daniel. Vamos lá, rapidinho, Daniel 2:44. Daniel 2:44 diz assim: no entanto, na época do governo desses reis, falando aqui dos últimos dias, né? É lá o Deus dos céus estabelecerá um novo reino que nunca será destruído e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos e subsistirá para todo sempre. Então, aqui é no contexto do sonho de Nabucodonosor, tá certo? Mas voltando lá para Daniel 7. Perceba que os textos de Daniel 7 e Daniel 2 falam de um reino futuro que não terá fim. Só que muitas pessoas, de maneira apressada, fazem a ligação desse texto com Apocalipse a respeito do milênio, que é Apocalipse 20. Vamos lá, Apocalipse 20, rapidamente. Apocalipse 20 diz assim: então observei que desceu do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Primeira referência à palavra 1000 anos. Verso 3, lançou no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações, até que os 1000 anos se completassem. Segunda referência à palavra 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Olhei e vi alguns tronos, e foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Terceira referência. Entretanto, verso 5, os demais mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Quarta referência. Esta é, pois, a primeira ressurreição. Bem-aventurados os santos que tomam parte da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder algum sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele pelo período de 1000 anos. Quinta referência, em 6 versículos, tem 5 referências ao período de 1000 anos. E aqui tem um problema. Qual é o problema? No verso 21, aliás, no capítulo 21 de Apocalipse, diz assim, capítulo 21, verso 1. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já haviam passado, e o mar já não mais existia. E no capítulo 22, verso 5, diz assim: assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Então perceba que aqui no capítulo 21 e 22 de Apocalipse parece se referir a um período de tempo diferente desse que tem no capítulo 20 de Apocalipse, que é o milênio, né? O milênio, para quem não sabe, ou para quem nunca ouviu essa expressão, é um período de tempo de 1000 anos, onde Cristo reinará sobre um governo, sobre uma Israel cuja monarquia será restaurada. Israel terá a sua liderança política mundial restaurada, e ele governará sobre a nação de Israel e sobre o mundo por 1000 anos, né? Mas não é isso que se refere o capítulo 21 e o capítulo 22 de Apocalipse, e a meu ver também não é a isso que se refere o capítulo 7 de Daniel. Por isso eu fiz essa menção. Por quê? Porque o texto de Daniel em nenhum momento fala 1000 anos, fala sobre reino eterno. E é importante a gente ver isso porque é o seguinte, eu tive um professor presbiteriano de escatologia que ele não acredita em milênio, ele é milenista. E aí ele dá suas voltas para tentar explicar Apocalipse 21 e 22, mas uma coisa ele fala com razão, que é o quê? Que no capítulo 7 de Daniel não tem menção a um reino milenar. Mas aí, na minha visão, ele não acredita que Israel ainda vai ter algum papel no futuro da humanidade, né? Nesse sentido escatológico, nesse sentido de cumprimento de profecias bíblicas. Mas a meu ver, e aí a minha visão, eu discordo dele, né? Eu não estou dizendo que ele está errado, mas a minha visão é diferente, né? É que aqui o texto de Daniel 7, como é o texto do capítulo todo, o livro todo de Daniel não fala de Israel, ele fala do governo dos gentios, do período onde Israel não terá essa preponderância. Enquanto que o capítulo 20 de Apocalipse fala do milênio, fala de Israel. E aí, como são dois panos de fundo diferentes, você consegue encaixar a existência de um milênio, um reino milenar,
focado em Israel, cumprimento das profecias bíblicas a respeito da restauração da monarquia de Israel, e em seguida a esse milênio haveria esse reino eterno, que aí o foco já não seria em Israel, mas seria na igreja, né? Em toda a humanidade, mas no caso a igreja, tá certo? E isso é interessante por quê? Porque tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse é um livro que você tem que ter muito cuidado na leitura. Não são livros impossíveis de você entender. São livros que muitas vezes eles fogem um pouco da ordem cronológica, como eu falei, e os dois livros, principalmente o livro de Apocalipse, mas o livro de Daniel também, a leitura às vezes se parece como você descascar uma cebola. Você vai tirando uma casca e entra, tem mais detalhes. Aí passa um capítulo, aí repete o mesmo assunto com mais detalhes, mais nível de detalhes, tá certo? E é isso que você lendo com calma, você consegue perceber, tá certo? Então esse era o vídeo de hoje, era só fazendo essa explicação a respeito de um dos temas contidos em Daniel 7, que é o milênio. Fiz também uma breve menção dessa expressão filho do homem, muito utilizada por Jesus, tá certo? E é isso, gente. Deus nos abençoe.